Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa meditação hoje no capítulo 7 do livro de Levíticos. Vem comigo. Essas são as leis que regulamentam o ritual do sacrifício para tirar a culpa das pessoas, que é a oferta santíssima. O animal dedicado à oferta pela culpa será imolado no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimadas também a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins, a gordura que cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Esta é a oferta de reparação. Todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Todavia, deverá ser comida em local santo, pois é uma oferta santíssima. Essa mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que ofereceu um holocausto por alguém poderá ficar com todo o couro do animal. Todas as ofertas de cereais assadas em forno, ou cozidas em uma panela, ou ainda preparadas numa assadeira, pertencerão ao sacerdote que as tiver oferecido. Toda oblação amassada com azeite ou seca pertencerá igualmente aos descendentes de Arão. Esse é o ritual do sacrifício de paz e comunhão que se oferecerá ao Senhor. Se alguém o realizar por gratidão, então, junto com sua oferta de louvor, terá de oferecer bolo sem fermento e amassado com azeite, pães finos sem fermento e untados com azeite, bolos preparados com a melhor farinha, bem amassado e misturado com azeite. Portanto, se juntará essa oferta aos bolos de pão fermentado e ao sacrifício de comunhão com louvor. De cada oferta, trará uma contribuição ao Senhor, que será entregue ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em louvor e sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se, entretanto, o animal for oferecido com sacrifício votivo, como resultado de um voto ou expressão de uma oferta voluntária, a carne poderá ser comida no mesmo dia em que for sacrificada, bem como no dia seguinte. Contudo, queimar-se-á no fogo no terceiro dia tudo o que restar da carne desse animal. Se ao terceiro dia se comer a carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que a ofereceu não será aceito. Não lhe será atribuído o sacrifício, pois é carne estragada, e a pessoa que dela comer levará o peso da sua falta. A carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida, será lançada ao fogo. Todo aquele que tiver puro poderá comer da carne. Mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de paz e comunhão oferecido ao Eterno, o Senhor terá a sua alma banida do meio do seu povo. Se alguém tocar uma impureza qualquer do ser humano, de animal, ou qualquer réptil ou coisa imunda e comer em seguida a carne de um sacrifício de paz e comunhão que pertence ao Senhor, aquela alma será também banida do meio do seu povo. E disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e ordena: Não comereis gordura de boi, de carneiro ou de cabra. A gordura do animal morto e dilacerado poderá servir para qualquer uso, entretanto, de maneira alguma comereis. Todo aquele que comer a gordura de animal do que se faz uma oferta queimada ao Senhor, tal será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, quer trate de ave ou de gado. Todo aquele que comer qualquer sangue será expulso no meio do seu povo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: quem oferecer um sacrifício pacífico de comunhão ao Senhor terá de dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura juntamente com o peito e o moverá na presença do Senhor como gesto
ritual da apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e seus descendentes. Como tributo dos vossos sacrifícios pacíficos de comunhão, dareis ao sacerdote a coxa direita. Essa coxa direita será parte do descendente de Arão, que tiver oferecido o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão. Porque, de fato, eu tomo dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios da paz e comunhão, o peito a ser oferecido, a coxa do tributo dou a Arão, o sacerdote, a seus filhos. É uma lei perpétua para todos os descendentes de Israel. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou aos filhos de Israel que lhes dessem no dia da sua unção, lei perpétua para todos os seus descendentes. Esse é o sinal referente ao holocausto, à oblação, ao sacrifício que é a expiação do pecado, às ofertas de reparação e para tirar a culpa, as ofertas pela ordenação dos sacerdotes e as ofertas de paz e comunhão. O Senhor entregou, pois, essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse seus sacrifícios ao Senhor. Aqui, queridos, nesse capítulo, estão as instruções para os rituais que os sacerdotes faziam. No versículo 1, a gente viu que a oferta pela culpa tinha que ser uma oferta santa e o ritual tinha que ser santíssimo, porque Deus é santo. Só Ele pode transformar coisas comuns em santas. Depois dos versos do versículo 2 até o versículo 35, nós vamos ver que as ordens são muito claras e todos os limites são muito bem esclarecidos detalhadamente. Da mesma forma que todas as instruções dadas pelo próprio Cristo para os cristãos são muito claras e detalhadas também. Nos versículos aqui do 11, até o versículo 19, se não me engano, não, até o versículo 21. Então, as ofertas pacíficas. Depois, do versículo 22 até o final, nós vamos ver aqui a porção destinada aos ministros do santuário. O ritual religioso na Bíblia é o meio de comunicação entre Deus e os homens, numa espécie de representação teatral, mais ou menos isso. Onde o palco aqui é uma réplica perfeita do santuário do céu, e os personagens humanos e celestes trabalham juntos. Nos dois últimos versículos aqui, 37 e 38, Deus determina de entregar as importantes revelações e então Moisés encerrou as orientações sobre os rituais do santuário ali. Queridos, o ser humano foi criado perfeitamente, porque tudo que Deus faz é perfeito. Diante de Deus, todo pecador agora é culpado. E por isso, Deus está muito preocupado em corrigir os problemas causados pelas falhas, pelas deformações que são consequências do pecado. Todo mau comportamento deixa os homens numa situação muito terrível, numa situação muito complicada. Mas o Deus que nos criou, ele ofereceu um plano
para nos arrancar dessa terrível situação e para absolver a humanidade que está condenada eternamente. O pecado deformou o ser humano numa máquina capaz de cometer os mais terríveis pecados, as mais terríveis atrocidades, as mais terríveis abominações. Mas o Deus Criador e Salvador é santo e completamente capaz de promover a santidade. Essa é a boa notícia. E esse Deus santo e Salvador é completamente capaz de nos libertar das mais terríveis algemas do pecado. O pecado é tão terrível e tão poderoso também, que ele tomou ele tornou todas as coisas nesse mundo imundas. E mesmo diante da imundície e da perversão desse mundo, Deus preparou trabalhadores para ministrar o Evangelho, que é a boa notícia da salvação. Deus preparou trabalhadores para pregar a sua palavra, para pregar o seu Evangelho, para ensinar o seu Evangelho, para ajudar todos os que quiserem, todos os que desejarem se reconciliar com o seu Criador. Todos os que quiserem ter comunhão com Ele podem se achegar. Foi para isso que o próprio Deus ofereceu a salvação de graça, completamente de graça, no Antigo Testamento. Ele arrancou o povo da escravidão do Egito, ensinou aquele povo a andar com ele pelo caminho da santificação e continua oferecendo de graça a salvação para todos os que querem reconciliar, para todos os que querem ter uma amizade fiel com o seu Criador. E ele continua nos ensinando o caminho da santificação. A salvação continua sendo completamente de graça e somente pela graça. O último sacrifício, queridos, foi realizado por todos, de uma só vez, naquela cruz. A dívida que havia na velha aliança não existe mais, porque o autor e consumador da nossa fé, pagou o preço todinho sozinho. E agora, queridos, nós só precisamos escolher se queremos ser amigo deste Deus Criador, Salvador, amoroso, todo-poderoso, santo, completamente perfeito, completamente presente e justo. Ou se nós vamos continuar inimigos desse Deus tão completamente digno, justo e amável. Nós já sabemos que esse Deus amoroso é capaz de fazer para resgatar e para salvar pecadores que desejam se reconciliar com Ele. Mas nós precisamos pensar, queridos, no que um Deus completamente santo, digno e justo terá que fazer com pecadores que escolhem continuar amigos do mundo e inimigos dele, na prática de todas as terríveis atrocidades. O que será que um Deus completamente santo, digno e justo vai ter que fazer para ser justo com pecadores que se declaram inimigos dele? Nós estamos de que lado? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, perdoe os nossos pecados e tenha misericórdia de todos nós. E que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós.
Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.